No sexto dia, nós temos uma segunda oportunidade de trabalhar com petecas, na realidade. No dia anterior, que foi o quinto dia, a atividade das petecas tinha um objetivo de um trabalho de união do grupo, né? de sensibilizar para uma integração do grupo. Hoje, o mesmo recurso peteca ele será usado para desenvolver a competência de perseverança, especificamente para trabalhar com a capacidade de perseverança e anexado a perspectiva de responsabilidade pessoal. Quando a gente trabalhar com responsabilidade pessoal, nós estamos trabalhando com locus de controle interno, né? Que foi já discutido, né? Que já foi abordado numa outra aula. Então, é importante você estar sempre ligado que, quando estiver trabalhando com responsabilidade, nós estamos trabalhando com sucesso e fracasso, como vamos lidar com isso, e com responsabilidade pessoal. Em particular, nessa atividade do sexto dia, que é a nossa terceira última atividade desse dia, né? Vou fazer uma breve explanação da dinâmica, embora ela esteja bem descrita no manual. O facilitador entrega uma peteca para cada participante, então é importante que tenha verificado se existem petecas para todos os participantes. E simplesmente passa qual a tarefa para eles. Se sentir mais confortável, pode até escrever no flipchart, senão simplesmente dá a instrução e repete a instrução quantas vezes for necessária, mas nada de instrução além da básica, que é a tarefa consiste em jogar a peteca o melhor que você puder, você falando para os participantes, né, durante 10 melhor. A tarefa consiste em jogar a peteca o melhor que puderem durante 10 minutos. Então é importante que você reforce, né, essa instrução e simplesmente essa instrução. A gente vai jogar em dupla, a gente vai jogar num time, a gente vai jogar individual. Você não sabe. Eles, né, é que devem decidir. E a partir do momento que você entregou a peteca e deu a instrução, você não interfere no jogo. Não tem certo ou errado. Eles jogam como eles quiserem. Na nossa perspectiva, alguns talvez joguem a peteca sozinhos, sem ter outra pessoa. Pode parecer uma atividade tola, mas não é, né? Se eles tiverem brincadeiras entre eles, se mantenha neutro. Uma condição de neutralidade é chave durante esses 10 minutos. Você procura não rir, não participar. Se a peteca cai na sua direção, você não pega a peteca, você não bate na peteca, você não interfere no jogo. Se quiser, vá para a porta e observe de longe o que eles estiverem fazendo. Se eles quiserem sair da sala para jogar a peteca, pode saírem. Mas marque os 10 minutos, cronometradamente. Quer dizer, finalizou os 10 minutos, devolvam as petecas. Assim que desenvolverem as petecas, pede que escrevam numa folha de papel o que eles estiveram fazendo nos 10 minutos. Depois que todos escreverem, você escute a todos. Se quiser ir anotando algumas palavras-chave, né? Me divertindo, voltei à infância, brincando com meus amigos, né? Tentando fazer algo desafiador, fazer o melhor que eu podia, bater muitas vezes na peteca, tentando fazer a peteca fazer malabarismos, eu não sei, eles são criativos, eles podem fazer qualquer coisa, né? Simplesmente escute. Se sentir mais confortável, anote algumas palavras-chave. Atualmente a palavra tentar se aparecer muito, porque era uma palavra que é quase uma pegadinha, né? Se você lembrar de Guerra nas Estrelas, né? Quando o Luke Skywalker estava treinando, né, a habilidade Jedi de levantar os objetos, Yoda diz para ele assim: faça ou não faça, não existe tentar. Essa frase vale para qualquer circunstância. Se um dia você conseguir editar esse filmezinho do Yoda falando isso, se quiser usar, fique à vontade. Depois de escutar a todos, pergunte se alguém estabeleceu um objetivo. Vários vão dizer que estabeleceram um objetivo. Mas só será um objetivo, primeiro, se o acróstico metas, lembra que nós vimos anteriormente, mensurável, específico, tempo final, alcançável, significado pessoal, se houver essas características, ele é um objetivo. E, principalmente, só é um objetivo se a possibilidade de fracassar, se a possibilidade de que eu não obtenha um resultado positivo naquilo que eu me propus. Então, para ser um objetivo, ele tem que ser quantificável. Bater a peteca 10 vezes, jogar a peteca com meu amigo 30 vezes sem cair no chão. Ele tem que ter um número
que identifique. Ou jogar repetidamente durante 1 minuto, cronometrar. O tempo pode até ser uma unidade de medida. Embora o melhor seria tempo com quantidade, né? Isso define que é um objetivo, que isto é uma meta. Mas o que é significativo vai ser sempre, se não há possibilidade de não alcançar aquilo que você quer, de não alcançar o resultado, aí isso é desafiante. E por ser desafiante, é um objetivo. Fora disso, é simplesmente o que nós podemos chamar de defesa do fracasso. Eu não estabeleço objetivo, isso é uma forma que eu tenho de me proteger da frustração de não alcançar aquilo que eu desejava. Então, eu posso simplesmente não fracassar desde que eu não estabeleça algo que eu queira alcançar e que eu possa identificar se eu alcancei ou não, se eu tiver alguma unidade de desempenho, alguma forma de medir isso que foi alcançado. Se não estabelecemos objetivos, nós podemos cair em algumas armadilhas. Uma delas é fazer as coisas de forma repetitiva pelos simples fatos de fazer. Por exemplo, se eu marco de ir na sua casa, o meu objetivo é falar com você. Eu posso chegar na sua casa, bato na porta, ninguém atende. Mas o objetivo é falar com você. Se ninguém atende, eu posso perguntar no vizinho, se você está, olho por cima do muro para ver se seu carro está em casa, eu posso gritar, ligar para o telefone. Eu tenho diferentes caminhos para falar com você. Agora, tem pessoas que marcam de falar com você, chegam na sua porta, batem a primeira vez, você não atende. Elas batem a segunda vez, mais forte, você não atende. Elas batem a terceira vez e elas ficam batendo indefinidamente. Isso chama teimosia. A teimosia nada mais é do que a perseverança sem sentido, a perseverança cega, quando nós perdemos de vista aquilo que a gente quer fazer efetivamente. E o que é um passo do caminho de alcançar o objetivo passa a ser o próprio objetivo. Por exemplo, o objetivo, falar com você, bater na porta é um meio. No momento que eu começo a bater a porta, bater a porta e bater a porta, eu perdi de vista o objetivo. O que é o meio de alcançar o objetivo passou a ser ele um objetivo. Isso se transforma em perseverança cega, o que a gente pode chamar de teimosia ou de obstinação, né? Você, uma pessoa obstinada, é uma pessoa cega, né? Ela avança fazendo a mesma coisa e fazendo a mesma coisa ela quer ter um resultado diferente. O que para muitos é uma definição de loucura, né? Querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, a flexibilidade faz parte também do alcance do resultado positivo que eu busco. Da mesma forma, né, de quem é a responsabilidade por aquilo que você deseja alcançar? Aquilo que cada um de nós quer alcançar é de sua própria responsabilidade, não é o outro que define. Se já estamos aí como pré-adultos, na adolescência, já somos responsáveis por uma parcela dos nossos atos, né? Uma parcela das nossas ações, ou já somos adultos 100% responsáveis, né? Pelas nossas ações, pelas nossas omissões, até perante a lei. Eu sou responsável por aquilo que eu quero alcançar, você é responsável por aquilo que você quer alcançar. Se eu não alcanço, de quem é a culpa? E já notou que nós tivemos essa mistura do conceito responsabilidade com o conceito culpa? Como ninguém gosta de se sentir culpado, a tendência é que a gente abdique muitas vezes da responsabilidade. E abdicar da responsabilidade significa abdicar da liberdade de fazer suas próprias escolhas. Porque você só é livre para escolher na medida que você é responsável pelas suas próprias escolhas. E a palavra culpa, né, ela tem um conteúdo que é cultural, pejorativo, pesado. Ninguém gosta de se sentir culpado. Você pode perguntar para alguém quem é responsável pelo seu sucesso. Você pode perguntar para alguém quem é responsável pelo seu fracasso. Você pode perguntar quem é culpado pelo seu fracasso. Mas você não é capaz de perguntar quem é culpado pelo seu sucesso. Então a culpa é uma palavra que ela tem uma indefinição de como eu devo atuar. Ela tem uma indefinição da minha responsabilidade. Ela é um conteúdo muito mais emocional do que um conteúdo prático que me permite saber sobre o que eu sou responsável e sobre o que eu não sou responsável. Quando nós pensamos na palavra culpa,
nós pensamos em algo que paralisa. Para muitas pessoas é um terror pensar na culpa, né? O foco sai da solução, né? Do futuro, de como resolver o problema, e passa simplesmente a ser uma defesa. Quem é que eu vou colocar esta culpa, né? Pode ver que no momento que algum ambiente é impregnado por culpa, todo mundo começa a olhar um para o outro, né? Quem é o culpado? Quem é o culpado, né? Se você chega num local e algo está quebrado, as perguntas giram muito: quem foi que fez isso? Por que isso aconteceu? É quase uma lamentação, ele está focado no passado, ele não está focado no presente, no que aconteceu, ou de como é que a gente pode para que isso não aconteça. Em particular, pelo peso que a palavra culpa representa. E na origem, essa palavra se distorceu ao longo dos séculos, né? Na origem, a palavra culpa vem do Yiddish, né? Na antiga judaica, né? Para os judeus, né? Aqueles que faziam arco e flecha, quando você mirava o alvo e errava o alvo, esse ato de errar o alvo chamava culpa. Ou seja, culpa significa que eu tinha a intenção de acertar, mas eu errei. Não é porque eu tive a má intenção, simplesmente porque aquilo que eu desejo quando eu transfiro para o mundo real nem sempre acontece da forma como eu tinha previsto. Então a palavra culpa, ela se deteriorou ao longo do tempo e teve um conteúdo muito pejorativo, né? Em contrapartida, a palavra responsabilidade, né, que tem o mesmo radical de resposta, a capacidade que eu tenho de responder às situações que a vida se apresenta, aos desafios, às dificuldades, aos obstáculos, em que eu sou responsável por alcançar aquilo. Está diretamente ligado a locus de controle interno, que nós já vimos num outro vídeo. A responsabilidade, ela traz uma grande vantagem, porque ela movimenta. Ela diz: olha, muito bem, o que a gente vai fazer para que isso não aconteça mais, né? Encontrar o culpado agora não vai resolver, talvez depois identificar o responsável seja útil, mas nesse momento procurar culpado, nós estamos perdendo a oportunidade de resolver a situação, de colocar as coisas para fazerem acontecer, né? De pensar num resultado que a gente quer alcançar. O foco passa a ser no futuro, o foco passa a ser na solução, não no problema, né? Não nesta lamentação, nesse chicotear nosso, assim, por que isso aconteceu? Mas como é que a gente vai fazer para que essas coisas não aconteçam mais? De que parcela de responsabilidade eu preciso tomar conta, eu preciso me apropriar para poder alcançar aquilo que eu desejo no futuro. Então, esse é um ponto-chave, né? Culturalmente, a gente precisa eliminar a culpa e pensar em termos de responsabilidade. Assim como a gente precisa eliminar fracasso e sucesso e pensar em termos de responsabilidade e resultado. Responsabilidade substituindo culpa e resultado substituindo fracasso ou sucesso. Esse é um ponto-chave. Esse núcleo é fundamental para que os alunos, para que os participantes possam trazer para si a responsabilidade pela busca de melhores resultados e não simplesmente se punirem porque acham que fracassaram ou muitas vezes querer achar que o sucesso é o máximo, né? Sucesso e fracasso são duas armadilhas, né? Sucesso e fracasso nós precisamos substituir por resultado e culpa nós precisamos substituir por responsabilidade. Cada um precisa saber que o fracasso, assim como o sucesso, são duas armadilhas e duas formas ilusórias de ver o mundo, né? Aquilo que eu faço pode ser um fracasso, mas eu não sou um fracasso. E assim, aquilo que eu faço pode obter sucesso, mas não quer dizer que eu seja um sucesso. São duas palavras que trazem muito perigo quando a gente atua com elas, né? O sucesso porque nos acomoda. E depois de obter sucesso, a única possibilidade que você tem é talvez se defrontar com um novo fracasso. E obter sucesso significa que você vai continuar tendo que trabalhar permanentemente para permanecer lá. Então, se você conseguir, ao longo deste encontro, né, ao longo do treinamento como um todo, fazer com que os participantes substituam sucesso e fracasso por resultado e culpa por responsabilidade, você vai ter um impacto positivo muito significativo na vida de cada um deles.